Olá pessoal, uma ótima noite para você que está assistindo à noite, viu? Olha a hora, olha a hora. 19 horas e 53 minutos. Pois é, nós estamos gravando aqui mais essa edição do Prazer em Te Conhecer às 7h53, 7h54 dessa quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Gente, ele já está aqui, está aguardando a gente. Vamos receber hoje um sorriso da psicologia, posso dizer assim? Posso? Pode. O Arthur está salvo lá na minha agenda. Deixa eu tirar o áudio aqui. Lá na minha agenda está lá Arthur Psicólogo. Tem problema não? Pode ser assim mesmo, Arthur? Pode ser. Arthur Henrique, vamos conversar, né, Arthur? Vamos, prazer. Prazer em te Joia. conhecer mesmo. Vamos lá. Arthur Henrique o quê, Arthur? Pereira. Pereira. Arthur Isso. Henrique Pereira. Da onde é que veio o Pereira, Arthur? Veio da família do meu pai, né? Veio do meu avô. É. É. E assim, a origem da Lenmar. Portugal, Espanha, O Pereira é português. português, né? São os trabalhadores portugueses. Pronto. Arthur, o nome é Arthur. Arthur Henrique, escolha do papai ou da mamãe? Foi uma decisão conjunta. É. A minha mãe diz que minha mãe era professora na época, tanto ela quanto meu pai, e a minha mãe tinha dois alunos que ela gostava muito. Um chamava Arthur e o outro Henrique. Então ela meio Ah, que fez essa homenagem para esses dois alunos. que bacana. E você os conhece? Não, não conheço. Não. Deviam ser bons alunos, né? É o que ela falava. E o Arthur se tornou bom aluno também, né? Eu tentei. É, acho que tentou e É, conseguiu. Uma vez eu acompanhei o lançamento de um livro seu lá na Senec e aí eu ouvi o testemunho de uma ex-professora lá, toda orgulhosa do ex-aluno agora escritor. Você tem quantos livros? eu tenho 8 8 livros. publicados, que tem uns inacabados ainda, mas Ah, tá. um dia eu termino. São livros técnicos, Arthur, todos eles? Então, o meu último não foi técnico, meu último foi um romance histórico, né? Eu levei 10 anos para concluí-lo, que foi um estudo aprofundado. Eu conto a região do Noroeste Mineiro no século XVIII, com a vinda dos escravos para cá. Nome do livro? Calhambo. Tá. Calhambo em Banto, que é a linguagem do povo africano Banto, né, ali na região da Angola e Congo, significa morada. Tá. Arthur, seu pai é daqui de Unai mesmo? Sua mãe também? Ou vieram para cá? Não, meu pai é de Patos de Minas. Meu pai veio para cá, minha avó, o pai, quando o esposo da minha avó faleceu, meu avô, meu pai tinha 3 anos de idade. E a minha avó já estava com 4 filhos e o meu bisavô não deixou ela ficar em Patos, né? Aí eles compraram fazenda aqui na região, principalmente na região de Arinos, e acabou que veio todo mundo, a família inteira. Tá. E sua E mãe? a minha mãe, ela é de Biquinhas, uma da região de Paineiras, uma cidade de Paineiras, né? Ela nasceu na fazenda em Biquinhas, que é ali próximo de Abaeté, Morada Nova, Abaeté. E veio para cá? Eles vieram para cá por duas razões, né? Primeiro, pela aquela questão eles tinham medo lá daquela questão da barragem e também por oportunidade. Lá não estava tendo mais oportunidade, aí a minha avó e meu avô resolveram vir para Unai. Vieram que ano para cá, Arthur? Aí você me pegou. Ah, é? Não tem noção. A minha mãe era adolescente, né? Quando ela, assim, Ah, já estava. O meu pai veio para cá criança, mas a minha mãe já era adolescente. então ambos se conheceram aqui, naturalmente, né? Conheceram aqui. Se conheceram, minha mãe se tornou amiga das irmãs do meu pai, e aí, consequentemente, acabaram
se conhecendo. Aí meu pai foi para Brasília estudar no Colégio Agrícola, lá em Planaltina, e aí depois, posteriormente, eles casaram e foram morar em Brasília. Tá. Fala o nome completo do seu pai, da sua mãe. O meu pai é Paulo Luiz Pereira Ah, e minha mãe Eliana Oliveira Zica Pereira. tá. Então, podemos falar que é o Paulinho da Moranguinho, é isso? Isso, Paulinho da Maranguinho. E a Eliana, presidente da ACE. Isso, É atual assim? presidente. Tá. O Arthur, É, eles trabalham, são comerciantes. isso, já há 35 anos. Tá. O Arthur nasceu em Unai? Eu nasci em Brasília. Foi. Foi, na época, o meu pai era professor na Fundação Educacional, que hoje é secretária de Educação, né? E a minha mãe também era professora lá, e depois ela passou no concurso da Telebrasília. E aí foi na ocasião que eu nasci, mas com 5 anos de idade eu vim para Unai em 86, quando meu pai resolveu vir para montar a empresa. Os dois idealizaram a empresa e decidiram tentar a vida aqui em Unai. Tá. Arthur, eu falei do seu nascimento, dos seus pais, do seu nome, que é homenagem a dois ex-alunos da sua mãe, então professora. Isso. Arthur, psicólogo. Tinha apelido na infância? Tem hoje? Ou é só Arthur mesmo? É até engraçado. Na escola teve vários, mas nenhum pegou. Pegou não, Arthur? Né? Não, e cada colega chama de um apelido diferente. Tem, por Ah. exemplo, Boi. Tem alguns Você amigos que tinha chamam de apelido de Boi. boi? Tem, Cara, eu era tinha apelido Boi. de boi também, cara. Ah, Aí tem uns que me chamam. Tem uma história até engraçada. ah. Me chamam de DiCaprio. Opa, isso aí eu queria, né? Mas. Sabe por quê, Vinei? Ah, Porque foi na época da escola, eu deixei o cabelo crescer. ah, E o meu cabelo, fica ah, aquele Black Power. Naquela época, Black Power não era muito bem visto, né? E aí eu comecei a alisar o cabelo. ah. Aí os meninos, para me sacanear, foi bem na época do filme Titanic, Sim. eles diziam que eu era o DiCaprio, que estava viajando no Titanic, que afundou, só que o Titanic era um petroleiro. Aí Ah, por isso que eu fiquei com o cabelo daquela forma. tá. Eu brinco às vezes, né? O pessoal fala Junei Janequine. Olha a pretensão. Pronto, vai ser. Ô, E Arthur, aí, oi. ah, Porque eu sempre levei na brincadeira, então nunca pegou, né? Agora, ah, na faculdade eu também tive um apelido interessante. ah, O meu apelido na faculdade era Gnomo, olha aí. porque eu sou pequeno, né? Sempre Uhum, fui muito ali arisco. Arisco assim, eles diziam que quando eu chegava perto de mim eu fugia, parecendo um coelho. E era entendi. meio assim, né? Desaparecia, aparecia igual um gnomo. Tá. Arthur, nós estamos falando sobre apelido. Você acabou se tornando um profissional da psicologia. É, apelidos, bullying, né? Não é Sim, isso? sim. É, E podemos dizer que você foi vítima de bullying em razão de alguns apelidos. Eu também fui. E depois você se torna psicólogo. Você lidou com isso antes de se tornar psicólogo e parece que lidou bem. E agora, o que que a psicologia recomenda? É o que você fez? Ah, aí tem algumas questões mais profundas, né? imagino. Porque a gente tem que avaliar, não é só a pessoa que sofre o bullying, mas o agressor. Entendi. Geralmente o sujeito que tem o prazer de sacanear alguém ou colocar um apelido, enfim, geralmente é um apelido mais pejorativo, né? Eles não põem um apelido carinhoso. Então esse apelido pejorativo é que atrapalha muitas vezes e o agressor tem um prazer em fazer isso, em botar outra pessoa numa situação ridícula, né? Aí que a gente tem que analisar. Mas a gente tem que sempre orientar as crianças a levar na esportiva, a brincar, não levar a sério, porque isso pega quando a pessoa se revolta contra, né? O problema, na maioria das vezes, não é necessariamente quem sofre o bullying, mas sim quem pratica. O agressor ele tem que ser cuidado também, sabe? A gente acha que não, mas o agressor ele está sofrendo, ele tá sofrendo. Uma pessoa que necessita de sentir bem para agredir alguém, ele não está bem, né? É verdade.
Tá. Você, deixa eu me ver aqui, nós temos aqui o roteiro e a sua vida estudantil, ela começou em Brasília ou em Unai? Em Brasília. Estudou onde lá? Eu estudei numa escola, engraçado, eu lembro dessa escola até hoje porque foi meu primeiro trauma na escola. Eu acho que a escola é meio Traumas traumatizante. marcam, né? Emocionam. Marca, marca. Eu estudei numa escola lá chamado Araberi. Ah, Era uma escola que tinha infantil e a minha mãe falou isso, mas depois que eu vim entender, lembrar disso, né? Na ocasião teve uma, uma festividade na escola e apareceu um palhaço e eu fiquei louco de medo desse palhaço. ficou com medo. E aí minha mãe dizia que eu não queria nem mais passar na porta da escola, nem na rua. Aí ela teve que me tirar e aí o meu pai me matriculou na escola que ele lecionava. Ele não queria, né, isso, achando que eu estando próximo dele não poderia desapegar, né, se render. Mas deu certo. Eu fiquei lá na escola do colégio que ele trabalhava em Taguatinga até conseguir vir para Brasília. Vim para Tá. Unai, desculpa. Em Unai que eu comecei a estudar no Colégio Rio Preto. Que série que você começou aqui? No segunda série. Tá, E aí depois eu fui para o Carmo. entendi. O Arthur, você tem que idade hoje? Tenho 39. 39 anos. E sua infância em Brasília, em Unai, diversão, na verdade, uma história divertida para a gente rir da sua infância aqui ou lá. O palhaço eu já vi, não foi divertido. Não foi. E hoje eu acho fantástico o palhaço, né? É. É. Nós temos história da infância divertida. Você era traquina, né? Pelo menos a professora falou que era. Na escola eu era aquele cara, assim, eu sei um pouco assim, né? Hum, Eu sou brincalhão, eu gosto de, mas é uma brincadeira que tem um senso de humor mais crítico, né? E aí na escola como eu sempre li muito, estudei muito, eu achava muito fácil a escola. E aí eu era aquela galera do fundão, sentava no fundão, Você era aluno do que de vez em fundão, quando, Arthur? é, Era do fundão, não que de vez imaginava. em quando soltava aquelas falas, né? Ah, Uma perguntinha ali com o professor, uma brincadeira com alguém, rindo demais. Eu não era um aluno muito que na sala era tão certinho assim. Eu ficava calado, porque eu era uma criança muito tímida, mas de vez em quando eu soltava as as piadas, né? tiradas do Arthur. É mais ou menos assim. Então na minha escola eu fui muito mais quieto. Quando se juntava com outras crianças, os primos, na casa da minha avó, coitada, até hoje ela comenta isso com a gente. Juntava os primos na casa dela, ali na rua Canabrava, ela sempre morou ali, e aí a gente juntava para fazer o terror na casa dela, né? A gente furava os baldes dela. Eu tinha um primo que era muito atentado, que a gente derrubava as árvores que tinha na casa dela, Isso era enchia de bullying com a chumbo, vovó. Isso era bullying com a vovó. atirava de chumbinho nos pés de mamão dela, os mamãozinhos ficavam cheios de chumbinho dentro. Meu pai odiava porque a gente morava no fundo da casa da minha avó e depois passou a sorveteria ficar na frente da casa dela um tempo e nós bolávamos umas armadilhas ali para quem passava ali na calçada, sabe? Uma coisa que a pessoa passava e vinha uma cordinha e derrubava e derramava a pessoa de café, de xixi, Meu né? Deus, Arthur. Isso Então, era assim, bullying, cara. a gente aprontava demais, foi um tempo aprontava. Ai, E foi uma ai. experiência boa, sabe? Eu fico até pensando assim, pô, meus filhos não vão ter esse tipo de experiência porque mudou muita coisa, Você tá né? dando boas ideias para eles, viu? É, Você tá dando boas ideias. e é legal que quando a gente junta os primos, os amigos, a Ah, gente conta muito sobre isso, né? Teve muitas coisas interessantes nós aprontamos e que
a gente ria muito sobre isso, né? Entendi. Teve uma certa vez que quando meu pai estava construindo onde hoje é a sorveteria, o lote do lado era do meu tio e a gente inventou lá que o pessoal estava roubando tijolo, coisa de menino, né? E a gente falou, vamos fazer umas armadilhas pro ladrão, então. E aí minha avó tinha no canto desse lote uns pé de chuchu, pé dos quiabos, as coisas que ela Ah, cultivava. E aí nós resolvemos fazer umas armadilhas assim. E aí minha mãe, que eu trabalhava na Telebrasília, ela conseguiu uns rolos, aqueles rolos de madeira antigo para fiação, e ela queria fazer uma mesa, um negócio, e estava lá. Nós jogamos esse rolo para cima de umas telhas que estavam pilhadas, colocamos um pau escorando nele e uma cordinha, pensando que alguém ia passar esse rolo e ia passar por cima, né? E aí um dia minha avó sai gritando lá pro meu pai, Paulinho, Paulinho, os meninos tentaram me eu matar. tô com medo dessa minha avó, brincadeira. a minha avó caiu no rolo, né? Então, assim, a gente aprontava muito, mas é quando juntava a turma, né? Jackass. E hoje ela fala com a gente que tem saudade dessa época, porque Sobreviveu, né? a casa, sobreviveu e a casa não parava quieta, sabe? Assim, era uma bagunça, jogava bola o tempo todo, jogava bola na rua, em casa, jogava videogame o dia inteiro, né? Tá. Assim, nas férias, no final de semana. Uhum. Então, foi um período bem legal, bem divertido, a gente brincou muito. Show. E tem muita lembrança boa dessa Anos época. 80, não é isso, Arthur? Anos 80, é isso? 70? Anos 80, né? 80, 80. 80 e 90, né? Que foi, 80 e para mim, 90. foi A infância, início da adolescência. a Tá, infância, tá. adolescência. Ar- É, tá. Arthur, a sua atuação profissional hoje é a psicologia. Você é psicólogo. eu sou psicólogo, também professor, né, universitário há 16 anos e sou empresário também. Tá. Você é professor acadêmico, é doutor em psicologia. Isso, isso. Tá. O que é que você mais aprecia na sua profissão? Seja consultório, seja docência. É, é uma coisa engraçada, Runei. Eu sempre fui curioso e observador. Então, eu sempre achei fantástico a natureza humana. Sempre achei assim, como que o ser humano parece que tem um mundo na cabeça, né? Parece que a gente vive num mundo compartilhável, mas cada um vive o seu mundo particular, privado, né? No sentido de que cada um tem o seu mundo na cabeça. Isso é que me fez escrever meu primeiro livro, lá quando eu tinha 17 anos. E o que me fez também, eu não sei por que eu escolhi a psicologia. Né? Eu brinco com o pessoal que eu caí lá de paraquedas, e me achei lá, me encontrei lá. Hoje eu tenho muito prazer de poder escutar as pessoas e ajudar as pessoas a entender elas mesmas, a ressignificar a vida delas. E eu gosto muito da aula, gosto muito de dar aula. Nesse tempo de pandemia, que eu não estou dando aula, eu aprendi a fazer vídeos. Né? Eu montei o meu canal no YouTube para isso. Falar de temas derivados que eu não vou falar em sala de aula, porque em sala de aula eu transmito o conhecimento, né? Não é o que eu acho ou o que eu penso. Né? E aí eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por estar com pessoas. Eu gosto de compartilhar, de conversar, de estar sempre interagindo com pessoas. Né? Aquele bate-papo, eu gosto muito. Esse meu projeto aqui, até no primeiro programa, uma frase que me inspira muito é essa que as melhores coisas da vida não são coisas, né? São pessoas. Isso. E para mim é extremamente agradável esse bate-papo, e eu acredito que quem ouve também acaba apreciando. E isso tem um valor, né? O diálogo e a conversa, inclusive para a psicologia, são muito importantes. Muito importantes. E eu assim, na clínica, os outros me perguntam assim, porque eu não sigo roteiro, não sigo tempo. As pessoas perguntam, mas como que você faz? Eu falo, não me interessa, eu não marco, eu nunca marquei um cliente do lado do outro, né? Assim, em seguida. Eu gosto desse tempo
de sentir a pessoa, o que ela está falando, de me imaginar vivendo a vida dela, me colocar no lugar dela, enfim. Então eu acho fantástico o tempo de conversa com qualidade, o saber ouvir, para mim, é um aprendizado, né? É um treinamento. Tá. Isso não é fácil. Imagino. Geralmente, os psicólogos custam entender, os alunos principalmente, que isso é uma técnica e que você tem que gostar de ouvir para entender a pessoa. Geralmente a gente quer, ansioso, quer falar, atropelar, falar muito da gente mesmo. A gente acaba vendo, a gente vive em torno da gente, né, Junei? Assim, a gente acaba que não ouve bem as pessoas porque a gente quer sempre falar da gente. E eu aprendi que o interessante é você ouvir a pessoa, você entender o que está acontecendo, você tornar outra pessoa melhor, entendeu? Assim, eu acho que se eu conseguir fazer ela se tornar melhor com ela mesmo, eu já estou satisfeito e ganhei o meu dia, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que quem é bom de papo, na verdade, é bom para ouvir. Se souber ouvir em silêncio, já será bom de papo. E geralmente conhece as pessoas, né? Não, quem ouve, né? Você... Quem fala está passando informação, quem ouve está recebendo informação. Quanto mais informação o indivíduo tem, mais poder, naturalmente, por aí vai. Mais poder. Eu sempre falei isso, eu falo assim, as pessoas não sabem hoje em dia ouvir, por isso que não sabem entender as oportunidades, e a maioria das pessoas também não sabem ver, observar. Eu brinco que se você quiser fazer um cartaz para as pessoas deles, tem que botar no chão, porque as pessoas naturalmente olham para o chão. Elas não percebem o entorno, né? Ela não vê as minúcias que estão... que as pessoas deixam, né? As informações que as pessoas deixam. Tá. Arthur, 39 anos, casado, não é isso? Isso, casado. Há Isso. quanto tempo? Há 9 anos. Quem é a esposa? Como que é o nome dela? Lorena Soares Ulloa. Lorena Soares. Aliás, nós vamos dia 30 agora, né? Amanhã, não é? Dia 30? Amanhã, dia 30. Nosso casamento, nosso aniversário de casamento. E aí de você se esquecer. Junei, deixa eu te falar a estratégia que eu fiz. Eu soube, deixa eu te interromper aqui. Dizem que a melhor estratégia para nunca esquecer é esquecer uma vez. Se esquecer uma vez, se sobreviver, nunca mais esquece. Nunca mais. Eu fiz uma estratégia que foi o seguinte. Eu pedi a Lorena em namoro no dia 30 de julho. Tá. Entendeu? Sim. Aí nós namoramos um ano, depois nós ficamos noivo no dia 30 de julho, também mais um ano, e casamos no dia 30 de julho. Ou seja, se ela me perguntar dia de namoro, dia de noivado e dia de casamento, é o mesmo. Você foi estratégico, viu? Arthur, mas eu não vou te perguntar isso não, vou te perguntar como é que você e a Lorena se conheceram. Como foi? Então, eu conheço a Lorena da escola, desde criança. E estava de olho desde criança ou não? Não, eu não era um com cara esse muito olhar. Esquisito. Assim, ela fazia parte das partezinhas da escola, né? Ah, era? Tanto que ela tem um grupinho aí chamado de Gatinhas para Sempre. É mesmo? Todas meninas bonitas, meninas bonitas, esportistas, né? Eu era atleta também da escola, mas eu era um cara meio esquisito, eu confesso, né? Sempre usei roupas espalhafatosas, eu não tinha um grupinho só, sempre com vários grupos diferentes, né? Porque eu sou um cara que gosto de rock and roll, gosto de questões alternativas, né, tal, e ela mais nesse grupinho, né? E aí é interessante que a gente conhecia na escola, viajou várias vezes juntos, né, como atleta, mas ela teve que ir para Brasília, porque o pai dela era gerente de banco, então ele ficava rodando, né? Ele conseguiu ir para Brasília e fixar lá. Ela e a mãe eram do Banco Brasil, né? Hoje estão aposentados, e aí eles ficaram rodando em Brasília. E aí nós perdemos esse contato. Aí teve uma época que eu fui para Brasília fazer faculdade, e ela fazia faculdade na Católica e no UNB ao mesmo tempo. Ela fez 2 formações ao mesmo tempo.
E na católica eu encontrava com ela, só porque toda vez que cumprimentava, me ignorava, né? Porque era assim. É mesmo, Né? né? Ela é tímida, ela é uma Era pessoa tímida. timidez, menos mal. Hoje ela é assim ainda, as pessoas acham que É, ela é uma pessoa tímida, assim, ela não é uma pessoa que tem muita expansão, né? Ela vai com cautela e tal. E aí, quando eu voltei, ela teve ela formou, estava trabalhando na UNB, e aí o irmão dela chamou ela para vir ajudar ela na academia. Porque ela tem a formação de fisioterapia e educação física, e aí ela resolveu voltar para a UNAI. então E foi no mesmo você vai período. aproveitar e contar para nós quem é o cunhado, dono de academia aí. Quem é? É o Ricardo Ulloa, né, lá da Sport Forma. Uhum. E aí foi nesse mesmo tempo que eu vim para a UNAI. Só porque eu vim para a UNAI, trabalhava demais, foi um período que eu trabalhava muito. Eu dava aula em Patos de Minas, dava aula aqui em UNAI, tinha também a empresa para tomar conta do UNAI e estava fazendo mestrado. E eu, nessas horas vagas, eu ia para academia. Só que eu ia para academia e começava mais conversando com ela do que malhava. Entendi. Ela até brinca com isso. Eu ficava lá para conversar o tempo que eu tinha disponível, né? E foi aí que eu comecei a conversar com ela. E aí ela sempre foi concurseira, hoje ela é concursada, ela foi passando em vários concursos, e na época ela tinha passado no concurso em São Paulo. E ela me perguntou o que eu achava, tal, só que eu estava já afim e não queria deixar ela embora, mas tinha que falar, né? Foi bom para você, tal. Quero o melhor para você. Aí um dia, uma amiga nossa em comum falou com ela, falou para mim assim, nós vamos fazer um aniversário surpresa na casa dela. Eu gostaria de que você fosse. Só que eu pensei que foi um pedido da Lorena. Entendeu? Eu pensei assim, ela que deve ter falado alguma coisa, né? E aí eu vou. Só que eu cheguei lá, bem que era o pessoal da época de escola, todo mundo eu conhecia. Cheguei lá, tal, conversei com ela. Só que demorou um tempinho ainda até acontecer as coisas. Vocês ainda não namoravam, Arthur? Não. É mesmo? Não. Olha. Aí foi assim, eu estava terminando o meu mestrado e eu fiquei, antes dos meus pais morarem onde eles moram hoje, eles tinham comprado lá e era muito isolado. Não tinha ninguém morando na região lá, tinha só o Neuri. Depois meus pais foram os segundos a morar lá. E aí eu falei com meus pais, eu quero terminar meu mestrado, eu preciso de tempo sozinho. Aí eu fui para lá e fiquei uma semana fechado lá, isolado, para terminar meu mestrado. Terminei o mestrado e o dia que eu escrevi minha última página, era mais ou menos 6 horas da tarde, eu liguei para Lorena. Tava tendo uma festa no Colina, eu lembro até hoje. Falei com ela assim, você vai sair? Ela falou assim, diz ela que não ia não, mas aí na hora que ela falou, que eu chamei, ela falou, vou. Falei, então vamos na festa no Colina. Era aquelas festas muito boas que tinha, não lembro qual que era a festa, se era um baile do Havaí, não, era uma outra festa que tinha. Tá. E aí foi lá que a gente teve o primeiro beijo. Nós tivemos o primeiro beijo, foi nessa festa. Era a próxima pergunta. Onde é que foi o primeiro beijo? E aí, pelo cara, jeito, você deve ter sido o primeiro namorado da Lorena, então, que foi difícil, né? Não. Ela já teve outros namorados, até namorados de mais tempo. Ela foi a primeira pessoa que eu namorei mais tempo. O Arthur, mas... Não tinha paciência pra namorar, não. A Lorena, então, ela colocou à prova a sua capacidade de persistir, né? Porque, aparentemente, o sentimento nasceu aí no Arthur e o Arthur foi deixando amadurecer. Foi por aí? Foi. Tá. É tão engraçado, Nico, eu estava tão envolvido que no dia anterior... No dia anterior não, foi passando uns dias depois, eu não tinha coragem de pedir ela em namoro com medo de ser rejeitado. É mesmo? E aí, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ela, por telefone. Né? Porque eu falei assim, se ela não quiser, pelo menos eu não faço papel de bobo. Entendi. Autopreservação. Porque eu já tinha passado por experiências assim também, né? O Arthur... Então eu preferi... Tá. Quem de vocês dois é o mais romântico? A Lorena.
É, uma atitude Eu romântica. sou, só porque ela é uma pessoa mais romântica, assim, que gosta de filme mais de amor, livros de amor. Eu tenho que ficar falando, ela me pede para falar toda hora que ama, sabe? Essa coisa assim. Ela teve a felicidade de casar com um psicólogo, né? Então, Foi. Arthur, alguma atitude romântica do casal assim que marcou para compartilhar com a gente? Ou dela para ti, ou de ti para ela? Teve várias. Acho que a gente se completa muito, sabe? A gente tem os gostos parecidos. Por exemplo, a gente gosta muito de viagem, que é para os dois. Tem as viagens com os filhos, as viagens para nós dois. Tá. A gente gosta de viagem mais romântica, viagem que nós já fizemos só nós dois, que marcou muito. Né? A nossa lua de mel marcou demais, nós fomos para Portugal. Foi muito legal. O casamento nosso foi todo preparado do jeito que a gente quis. Arthur, sabe o que eu achei muito legal? Foi do dia 30, né? 30, 30 e 30, não é isso? Isso. Muito legal. Vocês têm 2 filhos, não é isso? 2 filhos, nós temos 2 filhos. Diga o nome deles, idade. Nós temos o Benjamin, ele tem 6 anos, e temos o Benício, que tem 2 anos e meio. Benjamin, por que o nome? Nós fizemos na época um brainstorm, né? Vários nomes e tal. A Lorena queria colocar o nome dele de Henrique, aí eu não quis porque eu tenho o Henrique no nome, né? Aí nós pensamos também em Paulo, porque meu pai é Paulo e meu sogro é Paulo. Mas ia virar neto, né? Sei lá. Tá. E aí nós fizemos um brainstorm, e o nome que deu mais certo para nós dois foi o Benjamin. E eu acho um nome muito bonito. Eu acho um nome... Na Bíblia ele é discreto, esse nome, né? Mas ele é irmão de José, é o irmão caçula de José. E foi o irmão que o José mais afeiçoava, né? Assim, então a gente gosta muito desse nome e o Benjamin é uma criança muito especial, muito sensível, né? Tá. E acho que caiu bem o nome. Tá. E o Benício, a escolha foi brainstorm também? Foi. Tá. Olha, se eu tivesse... O Benício é interessante porque eu acho muito bonito esse nome. E eu não sei se você conhece, tem um médico que eu respeito muito, pediatra, que ele é daqui, né? Que é o Benício, casado com a Branca de Seu Natal. Não sei se você conhece. Eu conheço outro Benício que foi meu de infância, né? Que o pai mecânico, eu acho que também é Benício. E eu gosto muito do jeito do Benício. O Benício é um médico pediatra, já é aposentado, e ele é homeopata. Eu, como sou homeopata também, né? E eu gosto muito de conversar com ele. Uhum. E ele hoje mora em Brasília, né? Vem muito pouco aqui no Nari. O Benício, Arthur, você falou de fotos de casamento, de filhos, de infância. Bora ver foto? Vamos lá? Vamos. Nós pegamos aqui uma série de fotos com o Arthur e ele vai contar para nós. Que fotinha é essa, Arthur? Quem é? Sou eu, bebê, muito gordinho, né? Eu era... Esse é você com que idade? Não tenho ideia. Deve ser uns 2 anos, né? Quem que te 2 anos. segura nos braços aí? É uma prima. Tá, joia. Aí também é o Arthur pequenininho. Essa aí não é a mesma pessoa? Não, essa é a minha madrinha, né, Andréia. Tá. Ela é minha tia, ela é irmã da minha mãe. Esse cenário é interessante. Esse foi o meu aniversário, foi em 82, acho que aniversário de 1 ano, eu acho. Meu pai conta essa história. Sim. E você tá vendo aí que é o campo de futebol, né? Eu lembro da Copa do Mundo. Foi o dia que o Brasil perdeu lá a Copa de 82. O dia que eu fiquei triste. Ficou marcado, né? Meu aniversário é dia 25 de junho. Então é bom ver lá para ver o dito. E foi isso mesmo. Meu pai falou todo mundo feliz lá tal, e aí o Brasil perdeu. Foi o melhor time que dizem que teve, né, do Brasil. A Itália judiou da gente lá. Foi Paulo Rossi, se não me engano. Foi, que fez o gol. Isso. Vários gols.
E aí ficou manchado por isso, mas foi um aniversário. E a minha madrinha, ela criou como filho, né? Ela, na época, ficava muito junto Tá. da minha mãe e hoje, graças a Deus, ela fala isso muito pra mim, né? Que aprendeu a ser mãe comigo. Ela tem 3, Olha já é só. avó também de vários. Tá. Isso aí é o Arthur maiorzinho, né? Isso. Formatura, alguma É coisa assim? formatura de escola, Tá. né? Essa do meu lado é minha prima, Fernanda. Sua prima Fernanda. Bom, esse aqui tá bem atual, deixa eu ver aí. Aí é o Isso, escritor e quem manda em casa? É ela? isso. Manda mesmo. Manda, Arthur! Manda. Elas só mudam de endereço, Arthur. E a gente tem que concordar, né? Tá certo. E aí os herdeiros? Isso, aí as minhas criaturinhas, meus Tá aí. filhotes. O Benjamin é o maiorzinho e o Benício. É, Tá. o menor. Se parecem com o pai. Aventuras? Isso, eu adoro viajar, né? Tá. Eu e Lorena, a gente adora viajar. A diferença de nós dois é que eu gosto de uma viagem mais rústica, vamos dizer assim, uma viagem de mochilão. Essa foi uma grande viagem que eu fiz, marcou demais a minha vida. Eu fiquei um mês andando na América do Sul. Eu cheguei até Machu Picchu, saí na caminhada nas montanhas. Eu andei tudo por terra. Trem, ônibus, caminhando, né? Atravessei a Bolívia, o Peru. Foi um dos grandes aprendizados para mim. Eu sou um cara que caminhar e ficar em silêncio para mim é a minha busca da espiritualidade. Eu gosto muito do silêncio. Deus para mim é o silêncio. E gosto muito de caminhar comigo mesmo, sabe? A minha reflexão é essa. Andar no meio do mato, caminhando e pensando. Isso me ajuda muito. Ok. Aí você já estava acompanhado. Essa é porque assim, eu tive uma experiência, eu morei no México uma época, sabe? Sim. Depois que eu saí da faculdade, eu fui morar no México e eu conheci a região central do México. Eu morei ali em Guanajuato e na Cidade do México. E eu tinha vontade de conhecer o sul do México, que é Cancún, ali aquela região e tal. Eu adoro estudar os povos antigos, então eu já tinha ido nos Incas, nos Astecas, faltava os Maias, que é essa região. E aí eu fui com a Lorena lá em Cancún, e nós conhecemos essa região, enfim. Tá. A gente gosta muito de viajar, enfim, e a gente sempre tem uma experiência diferente. E esse mergulho? O mergulho foi em Fernando de Noronha. Que legal. É uma viagem muito legal que eu fiz. Fiz sozinho, né? Na época eu era solteiro. Sim. E aí eu tive o prazer de fazer mergulho, é muito legal. Imagina. Apesar de ser difícil, porque a água é muito pesada, é gelado, você custa respirar, porque só tem que respirar pela boca. Mas é uma experiência muito boa. Tá. Comprou esse peixe onde? Isso aí é engraçado. Ô, Junei, eu não sou pescador. O meu irmão que é pescador, meu irmão é fera na pesca, eu não gosto não. Mas isso aí foi o seguinte, deixa eu te contar o que aconteceu. Tá. Então vamos preparar, podemos acreditar então, né? Porque não é pescador. Nós vamos muito da pousada do Rio Quente, sabe? E aí, nesse dia, meu sogro chegou pra mim e falou assim, vamos pescar, Arthur. Vamos, porque ele quer ensinar o Benjamin a pescar, né? Aí chegou lá, cara, eu meio cansado, falei, que saco pescar. Aí eu peguei na hora que eu pego assim o anzol, a primeira coisa que eu jogo, antes de sentar na cadeira, o negócio me derruba. E eu começo a segurar, não dando conta, o negócio pesado. Aí o meu sogro veio me ajudar. Nós levamos muito tempo para tirar esse peixe. Olha, é uma pirarara, né? Um peso. Nós custamos tirar ele da água, foi fazendo revezamento eu e ele para tirar ele da água. E aí eu tive que sentar para colocar, porque eu não estava dando conta de levantar ele. Uma emoção e tanto, né, Arthur? Aí eu tirei essa foto e eu vou te contar uma questão engraçada. Eu coloquei essa foto no Facebook e o Edgar Santana, sim, pegou essa imagem, cara, e desenhou à mão essa imagem. E um dia ele me chamou e me mostrou ela. Sabe? Ele fez ela à mão. Ele fez ele em lápis na mão. Falou assim, Arthur, esse aqui é um presente que tem que te dar, cara.
E aí tá aqui, eu tenho que botar uma moldura, né? Sim, Mas ficou muito bem feito, que legal. né? Ficou muito bonito porque foi uma imagem né? E aí eu falo, ó, um pescador que pegou o primeiro peixe, ninguém acredita. Eu não sou Você pescador. começou assim, começou muito bem. É, é. Esse é o Machu Picchu? É isso? Não, é Machu Picchu, Machu Picchu. Ok. fantástico. Aham, Recomendo todo mundo que puder visitar. É um lugar fantástico. tá joia. Foz? Foz, essa aí a Lorena estava grávida do Benjamin, meu primeiro filho. Uhum. Eu tive um congresso em Foz do Iguaçu e ela aproveitou, foi comigo e nós fomos fazer aquelas comprinhas no Paraguai, né? Pronto. E aí foi meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, foi todo mundo e lá é um lugar muito bonito. Ok. A Route 66. Rota 66, foi onde nós tivemos. Santa Bárbara é muito legal, é fantástico. Tá. É muito bonita a estrada. Nós fizemos, foi a última viagem, o ano passado que nós fizemos. Nós fizemos o caminho da Califórnia, muito legal. Essa outra foto também, aquela da casa, é uma casa antiga, é uma cidade fantasma que chama. Isso é uma foto de uma escola lá. Tá. Fantástico também. Tá joia. Vamos lá, então. São Francisco, né? Aquela ponte famosa de São Francisco. Uhum. Aqui em Las Vegas, eu sou fã do Michael Jackson, né? Tá. Sou tão fã do Michael Jackson, e tem umas coisas que acontecem só comigo. Ah. Ele morreu no dia do meu aniversário. Eita, é mesmo? Sempre fui fãzão do cara, era fã mesmo. Dança igual, viu? Oh, Não é mentira, não. Cuidado, cara. Não é mentira, não. Eu sou dançarino, eu tô te Cuidado, que falando. nós vamos colocar o Arthur à prova. Igual, se bem que é isso. Se dissesse que era pescador e provar que pegou esse peixe, a gente ia acreditar também. Vamos lá, deixa. E esses playboys aqui? Deixa eu ver. Década de 90? Eu e meu irmão, né? Todo mundo cabeludo. Tá. Magrinho, né? Muito Bom, bem. na Você época já boa. foi magro, né? Eu digo que já pesei 3,6 kg. Tem gente que não acredita, mas já fui magro. E essa aí, onde nós estamos? Essa é aí? em Las Vegas. Tá. Las Vegas é muito bonito. E aí a Family Isso. Happy. Ok, de novo. Viagem também, aí toda a família viajando também. Tá joia. Né? Agora aí tem mais um, né? Que o meu irmão teve o terceiro filho agora. Ah, tá. Outro homem para variar. E aqui? Isso aí era o handball. Nosso time era muito bom lá no Carmo, comandado pelo João Ratão. João Ratão. E a gente ganhava tudo, viu? Modéstia à parte, o time era bom. E eu era o goleiro e era o menor, por incrível que pareça. Entendi. Todo mundo ria. Olhava para mim e falou, o cara é o menor do time, é o goleiro. Tá aí com os herdeiros, mais forte. Cidade histórica, eu adoro cidade histórica. Em Pirinópolis, sempre que pode eu vou em cidade histórica. Legal. Aí o Rio de Janeiro, né? Uma das viagens nossas. Tá joia. Muito bom, Arthur. Muito bom conhecer melhor o Arthur com o vinho. Aí, uma das nossas paixões. Eu e a Lorena, a gente tem um combinado com a gente. A gente entende que o casal ele tem que sobreviver independente aos filhos. Tá. Os filhos, eles são excelentes, mas eles podem separar o casal. Então a gente tira momentos pra gente. E o vinho é a nossa paixão. A minha esposa sempre diz isso, Arthur. Filho é hóspede. É hóspede. É verdade. Uma hora eles vão embora e vão tocar a vida deles, né? E vai ficar os dois. Já pensou se olhar para um para o outro e falar, quem é você? Não conheço, mas... E tem uns que descobrem assim quando os filhos crescem, né? E descobrem que tem compatibilidade, né? Isso mesmo. Então a gente compartilha esses momentos juntos, a gente tira um momento pra gente tomar um vinho junto que a gente gosta, conversar, enfim, ouvir música que a gente gosta, então é o nosso momento. Essa foto foi dia 30? Foi o nosso casamento. Dia 30. Tá jóia, Arthur. Aí o papaizão Arthur. Esse aí é o Benjamin, meu vinho. Terminamos aqui ao ciclo, né? Tá jóia. Arthur mora onde hoje? Qual bairro? Eu moro no centro, né? Centro Cachoeira, né? Eu moro no bairro Buritis, então, no Rua Buritis, então tem essa divisão. Tá. Você compartilha a residência com quem, Arthur? Eu, a Lorena e meus filhos, Benjamin e Benício. Tem animal de estimação em casa?
Não, Tem, não, não? e não pretendo ter, não. É. E a Lorena A gente concorda? Ah, também, ela também não. É porque assim, a gente gosta muito de viajar, de sair, e o animal ele se apega. Eu já tive um cachorro que morreu de depressão, acredita? Porque a gente não dava muita atenção para ele, porque a gente saía muito. E aí a gente tá. entendeu que o animal ele tem que ser bem cuidado, né? Tem que ser amado, e a gente apega muito. Então é melhor a gente não ter. Né? E hoje eu moro em apartamento, né? Futuramente eu pretendo morar numa casa, mas num apartamento também fica mais difícil ter um Mais animal. difícil. Arthur, o Naí, o que é que você menos gosta nessa cidade? Não é que eu menos gosto, mas eu acho que o Naí podia ser mais bem organizado, né? Assim, como uma cidade que poderia oferecer algo mais para os jovens, algo mais de lazer para as famílias, né? E eu vejo que é uma falta de organização mesmo, não de esfera pública, né? Eu acho que até os próprios moradores que ainda estão entendendo o espaço público que deseja na cidade. Compreendo. E o que é que você mais gosta? Cara, eu adoro as pessoas daqui. É, Eu falo que eu voltei para Unai. Cara, é diferente. A qualidade de vida de Unai é diferente. As pessoas aqui são acolhedoras, gostam de conversar. Eu morei em várias cidades, né? E eu sinto aqui diferente. Não é porque eu passei minha infância aqui, não. Não é só porque tem uma. Você pode observar que quem vem para cá acaba ficando, porque tem uma esfera, uma energia positiva na cidade. tá. Ela é acolhedora, tem um calor humano mesmo. É a capital do amor, sim. Né? E então isso aqui é único. Tá. Arthur, se você não morasse aqui em Unai, onde você moraria? Escolheria morar? Em Minas, eu moraria em Patos de Minas. É, Eu gosto muito de Patos, eu dei aula lá há muito tempo, uma cidade que eu acho fantástica. Eu acho que o Unai tem que seguir o modelo de Patos, tá? Assim, esse é um pensamento meu. Porque Patos já tem uma estrutura que eu tô falando, entendeu? Então eu vejo que o que falta em Unai tem lá. as cidades se É mais ou menos parecem, assim. né? Elas se parecem, só que lá E, parece que está e um se pouquinho você à me frente no perguntar tempo. qual país que eu gostaria de morar, Ah, eu e minha esposa, a gente tem um sonho de morar na Itália. na Itália. O que a Itália tem que te atrai? Cara, eu sou descendente de italiano, né, da parte de mãe. Os Sim. Zica são italianos, né? Na verdade, não sei se você sabe, o Zica, ele eu li um livro esses dias sobre a árvore genealógica do Zica, é a família do Tiradentes. Não sabia. Acredita nisso? Não É bem sabia. interessante, né? Tá. E a gente. Eu e a Lorena tem algumas coisas que a gente curte que a gente tem na Itália. Eu gosto muito de cidade histórica. Eu gosto muito da Europa. Essa cidade histórica, de você andar na cidade, não ter carro. Entendi. Muita coisa cultural, música. Tá. Principalmente, eu sou o extremo, sabe? As pessoas falam assim, isso é muito estranho, porque eu gosto de rock pesado, eu gosto do heavy metal e eu gosto de ópera. Entendeu? Né? Eu gosto de música clássica. É. Então, e eu gosto desses ambientes. Então, quando você vai para esse ambiente, eu gosto de estar num bistrô, você tomar um bom vinho, com uma conversa boa, ir no museu, conhecer a história do local. Bacana. E isso você encontra muito na Europa. E a Itália, para a gente, é um berço. A gente gosta desses momentos a dois, romântico, e eu vejo tudo isso na Itália, né? Tá, joia. Arthur, nós estamos falando de viagem, de lugares, mas vamos imaginar que fosse possível viajar no tempo e as opções são passado ou futuro. Para onde o Arthur iria? É estranho. A É estranho. intenção é essa. Eu prefiro o presente, né? Eu falo que a nossa felicidade está no presente. Mas se fosse para escolher, eu iria. Tem uma fase Eu sou muito curioso com o período da humanidade, quando o ser humano começou a despertar para o conhecimento. Eu sou muito curioso, eu queria viajar no tempo para visitar certas personalidades. Eu sou fã de história, então, por exemplo, conhecer o período do Renascimento, de forma geral, né, ali onde surgiu os grandes, na Itália, os grandes renascentistas, poetas, escritores, como
pintores, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dante, nós temos Montaigne, vários outros que construíram ali o berço do conhecimento humano, depois evoluindo ali para como foi as pesquisas, como que foi o surgimento da medicina. Então, tudo que envolve essas questões de um sujeito envolver e trazer um conhecimento humano me atrai muito. Por exemplo, como que foi um pesquisador desenvolver ali sem nada aparente, um Tesla da vida, por exemplo, um Thomas Edison, um Isaac Newton. Então, são épocas que me atraem muito. Se você olhar o século XVIII, XVII, XVIII, me atrai muito. Que ótimo. Arthur, sua definição de vida, né? Você falou que prefere o presente. Sua definição de vida, o que é a vida? Vida é a oportunidade que nós temos para ser melhores, para evoluir como ser humano. O que inspira? Aprendizado, né? O que inspira o Arthur a viver? Cara, eu acho viver tão bom. Não sei como o que me inspira a viver, cara, é ser melhor cada dia. Tá. Ser melhor, e eu acho que ser melhor é compartilhar as coisas que se tem, né? E eu vejo isso, ser melhor a cada dia. Missão de vida, seu propósito de vida, qual é? Eu nunca pensei num propósito fechado, né? Mas o que eu hoje, porque a gente depende muito da época que a gente está vivendo, né? Que a gente vai tendo propósitos diferentes de acordo com a vida. Mas eu tenho um desejo de me tornar uma pessoa que quando olhar para trás na vida, falar assim, valeu a pena viver. Assim, eu fiz o que tinha que ser feito, fiz de forma ética, correta, tive muitos amigos, minha família... Tem uma história que eu só para você entender o que eu entendo de propósito, de felicidade na vida, eu adoro provérbios chineses, adoro os orientais, né, de forma geral, a filosofia. Certa vez um homem muito rico procurou um mestre e perguntou para ele assim, qual é o segredo da felicidade? Aí o mestre anotou num papel para ele, né? E aí na hora que ele abriu no papel, ele leu assim, avô morre, pai morre, filho morre. Aí o cara foi tirar satisfação com o mestre, mas que absurdo é esse? Você está desejando a morte? Eu estou falando de felicidade, você está trazendo morte? Ele falou, não. A felicidade imensa na vida é ter o ciclo natural da vida. O avô morre, o pai morre, o filho morre. Se você inverte essa lógica, o sofrimento acaba com a felicidade. Se um pai enterra um filho, isso é a maior desgraça que pode acontecer para a felicidade, entendeu? Pois é. Arthur, então, o ciclo da vida ele tem que ser natural. Em 2008, eu ouvi esse mesmo argumento no dia que meu pai foi sepultado. Exatamente no dia. Ele falou, Junei, é o ciclo natural, você é um privilegiado de poder sepultar o seu pai. A dor é natural. A pior dor é quando o pai ou a mãe sepulta o filho, porque aí se inverte. E aquilo me confortou bastante, naturalmente, que a gente tem que agradecer ainda hoje. Eu agradeço por cada dia, por cada minuto que meu pai me privilegiou com a presença dele, mas é o ciclo natural e é uma chave de felicidade, de sabedoria. Arthur, depois da morte tem vida? Eu acredito. Tá preparado para ela? Acredito. Tô. Que ótimo. Na verdade, eu já estive lá. Gente, a missão do Junei hoje não é fácil não, né? Porque ele está perguntando para quem é doutor em perguntas. Mas eu não tenho medo de responder. Eu falo assim, é muito difícil de alguém... minha vida é um livro aberto. Eu pergunto, você já voltou da onde muita gente vai, Arthur? Você já voltou da onde muita gente está indo? É porque eu acredito em reencarnação, né? Eu sou espírita, então desde criança eu estudo isso e eu vejo isso uma forma de justiça divina, sabe? Tá. De a gente poder voltar e melhorar, né? Entendi. Arthur, gosta mais de ganhar presentes ou de dar presentes?
Eu sou muito ruim para receber presente. Eu fico Ah, sem graça demais. é. E dar também eu não sou muito bom, não. Então tá. Eu sou melhor, Ah, eu sou um tipo de cara que eu tenho que dar um presente que eu fiz. Entendeu? Assim, eu não me agrada aí comprar um presente. Então, mas, por exemplo, eu já fiz poema para minha esposa, botei num quadro, entreguei para ela. Algum mimo que eu possa fazer para alguém entregar, entendeu? Agora, eu acho que isso é mais de coração e mais verdadeiro do que eu simplesmente comprar um produto ali, que eu não sei se a pessoa vai agradar ou não, e entregar. Eu, Arthur, eu gosto de dar presente dessa forma. entendi. Você coloca um pouco da sua vida, né? No presente, no sentido de manufatura, de criação. Isso, e dou uma coisa que eu sei que a pessoa vai gastar, porque eu pensei nela, né? Assim, eu estou pensando naquela pessoa, vou fazer para ela com carinho. Agora, comprar algo que. Né, eu sou assim, por exemplo, se vai comprar alguma coisa, tem que ter algum dedo de pessoal ali, Entendi. né? Para a Arthur, pessoa levar isso. e com relação a críticas e elogios, prefere ouvir o quê? Crítica ou elogio? Eu prefiro a crítica, Por quê? porque é o que faz a gente crescer, né? É o que faz a gente saber onde a gente está indo. O Tá. elogio, ele é bom, só porque ele pode envaidecer a gente e a gente acabar cegando. Eu gosto muito da crítica, porque aí, quando a pessoa é verdadeira, ela vem com a crítica que é fundamental, né? Se fundada, eu ouço numa boa. Eu gosto muito desse retorno. Via de regra, a crítica machuca, faz a gente sentir dor. Via de regra, as pessoas não se preparam para serem criticadas. Como é Isso. que o Arthur reage às críticas e orienta para a gente reagir às críticas? Eu recebo com naturalidade porque eu consigo filtrar se isso é pessoal ou não. Né? O brasileiro ele não sabe, por exemplo, se eu vou falar, eu como professor, por exemplo, tinha que criticar uma tarefa, né? Uma correção que tinha que fazer. O aluno acha que eu estava contra ele. E não é assim. Eu vejo isso também na empresa. Tem funcionário que se você vai falar do trabalho que foi feito, ele acha que você está julgando ele, não é ele. Você está julgando o trabalho, o desempenho, ou alguma coisa específica. Você não está levando. Então as pessoas aqui levam muito no pessoal brasileiro. Entendi. É diferente do europeu e do americano. Eu sempre sei separar as coisas. Eu não consigo, eu não levo muitas coisas para o pessoal. Eu sei que tem uma coisa que é a minha função, por exemplo, se eu estou exercendo uma função específica, sou cobrado por ela. Então, se a pessoa está me cobrando, está me cobrando a função, não é quem eu sou. Entendeu? Então, Entendi. assim, a gente Viu? tem que saber separar essas situações. Tá. Arthur, como que você reage quando erra aos seus erros? Depende do erro. Ah, Se o erro for um erro banal, eu não importo. Passo por cima e refaço. Né? Assim, ressignifico isso e vou embora. Eu acredito muito no poder do erro. Eu acho que o erro é que faz a gente crescer e aprender. Eu acredito muito no poder do fracasso. Agora, se for algo que eu vi que eu poderia ter, era fundamental, eu só tinha aquela chance, aí eu fico um tempo ruim para me reerguer. Eu levo uns dias aí. Eu tenho que passar um luto aí até me refazer. tá. Mas é o que mais faz a gente crescer. Né? No início, não é aquela derrota de sentir derrotado, sabe, com pesar, mas eu fico remoendo aquilo um pouco tempo. Eu não sou de remoer muito tempo, não. Tá. E Arthur, eu sou um cara que esqueço fácil as coisas. Se alguém fez um mal para mim, amanhã eu esqueci. Eu não durmo com isso. que bom. Né? Eu sou um cara que esqueço muito fácil essas coisas. Pois é, eu já ia te perguntar, e quando as pessoas erram contigo, como é que você reage? É natural do ser humano, né? Eu entendo isso. Mas eu tenho que entender o motivo do erro. Tem erro que o cara quer te sacanear mesmo, né? A gente tem que entender a intenção. Né? Tem gente que quer puxar o seu tapete. Então ele faz um erro provocando ou uma reação sua para você reagir a essa pessoa. Eu, na verdade, quando a pessoa eu não tento agir de forma imediata. Eu Olha a tento dica analisar, valiosa aí, né? ó. Ver realmente o que está acontecendo, analisar bem para depois tomar algum tipo de postura. Porque se você estiver nervoso
e tomar uma atitude, isso pode ser pior. A reação vai ser emocional, né? E pode não ser a mais correta. Isso. Pois é. Isso. Arthur, você acorda cedo? Que horas? Ó, eu aqui em casa, assim, os meninos acordam cedo, né? Então a gente acaba acordando mais cedo. Geralmente eu acordo ali 7h30, por aí. Mas eu sou um cara que demora a pegar no tranco. Sabe assim? Eu tenho que aquecer a cabeça. Eu não sou muito bom para trabalho de manhã, não. Eu acordo ali, fico um pouco sonolento. Eu sou aquele cara que senta, para um pouco, toma um café pensativo, entendeu? O tal do ciclo, ritmo circadiano, é isso, né? Que cada pessoa tem uma Eu não acordo eu não sou aquele cara que pula da cama e já não. Eu tenho que ter meu tempo. Tá. Arthur, ser, ter ou fazer, o que é mais importante? Eu acredito ser. Ser. Ser pleno, entendeu? Assim. Plenitude. Ter para mim é consequência. O fazer é muito interessante. O fazer é o que a gente vai construir o ter e o ser, né? Não está desvinculado. Mas se eu não tenho consciência de que eu sou, eu não estou presente para fazer. Essência. Você gosta de fazer o que para relaxar, para desestressar? Eu gosto de ler, gosto muito de ler. Tá. Gosto de escrever, gosto de andar, né? Fazer nada. Fazer nada. Eu tenho hora que gosto de fazer nada. O que você faz quando não tem nada para fazer? Nada, né? Nada, tem hora que eu gosto de olhar para a parede, ficar quieto, ler. Eu não sou muito fã de televisão, então, até que agora com Netflix, a gente consegue assistir um seriado, né? Uma coisa mais legal. Eu quando gosto de ver um esporte, alguma coisa, mas eu não tenho paciência com televisão, sabe? Eu não sou um cara de assistir jornal, eu não gosto. Eu não gosto de nada que é depreciativo. Não vou assistir, por exemplo, notícia ruim, coisa que vai me deixar mal. Não gosto de assistir luta, nada disso não. Eu gosto de ver coisas mais para trazer benefício para mim, né? Para me sentir melhor. Fala para nós um defeito que você tem. Assim, a Lorena fala, eu tô olhando porque tem que ser o que os outros falam para si, né? Feedback. Eu fico tem hora que eu fico muito rabugento, né? Eu não sei se rabugento assim, no sentido de ficar pegando com picuinha, sabe? Eu tento consertar isso todo dia, né? Por exemplo, eu sou relax com muita coisa, mas tem coisas que eu começo a pegar no pé ali, e aí isso vem uma crítica por trás, aí vem, né? E eu tento me controlar com isso. Tá. Uma coisa que eu aprendi muito com a Lorena foi o seguinte, eu xingava demais. E não era um xingamento pensado, não, era uma coisa natural minha, né? Assim, até que parece que... E eu, com ela eu fui aprendendo a não xingar, porque ela não gosta, né? E os meninos nasceram e tal, aí eu fui aprendendo muito a não xingar mais. Tudo bem. Arthur, e agora fala para nós uma qualidade. A qualidade que eu falo que eu mais tenho é o bom humor. Tá. Isso eu não perco, não, cara. Eu posso estar com raiva, o meu humor eu não perco, não. Não pode ser. O mau humor até é meio negro, mas isso eu não perco, não. Eu gosto muito de rir. É uma coisa. Se eu não tô rindo, cara, eu pego alguma coisa ali, lembro de alguma coisa e tal. Eu gosto de estar sempre tentando ficar de bom humor, né? Tá. Arthur, você fala eu te amo com frequência? Não, a Lorena me cobra isso. E você ouve com frequência? Ouço, ela fala muito. Você lembra a última vez? Ela fala muito e espera que eu... Ela já falou que espera que eu falo também, frequência, mas não Geralmente a gente, em casa, quando era criança, a gente ouvia muito. Minha mãe fala muito, né? O meu pai é mais reservado como eu, assim, nesse sentido, né? Mas a minha mãe sempre falava com a gente e tal, e a gente aprende. Só porque eu acho que tem momento para falar. Né? Assim, acho que falar todo dia, né? Não sei, eu tenho uma visão que banaliza isso. Eu acho que em vida a dois a gente tem que aprender algumas coisas que eu acho interessante. Por exemplo, eu falo muito com a Lorena sobre isso. A gente tem que tomar cuidado até não se despir perto um do outro, porque
É natural, a gente vai perdendo, vai perdendo aquele tesão, sabe? O ser humano ele tem que ser assim, deixar ver e não ver, entendeu? Você tem que ter um pouco de curiosidade. Mistério. Aí se toda hora o casal se troca na frente um do outro toda hora, vai no banheiro compartilhando, a gente vai perdendo um pouco essa vontade, sabe? Assim, de a descoberta, de ver ali. E é por isso que muita mulher não entende. Eu comprei um lingerie bonito, o homem tá nem aí. Por quê? Porque o homem perdeu esse interesse, né? Ele já quer ir pro vamos ver e pronto. E eu acho que esses momentos é que cabe, eu te amo, né? Entendi. É o momento que você tá a dois ali com um bom vinho, conversando, vendo a qualidade um do outro. A gente tenta fazer alguns momentos de conversar mais essas questões, né? O que tá agradando o outro, o que não tá. Então acho que o casal precisa ter esses momentos. Tá. Bora brincar, Arthur? Vamos brincar então. A brincadeira aí da internet, nós fizemos uma adaptação, já falei pro Arthur, é a brincadeira do eu nunca, eu já. Você sabe como funciona, né, Arthur? Sim. Eu vou tirar aí da cartola uma frase e o Arthur vai dizer para nós se ele nunca ou ele já. Nossa, eu nunca peguei comida ou bebida em festa e levei para casa. Eu nunca fiz isso. Nem de aniversário, o docinho? Não. Muito bem, Arthur. Vamos lá para mais uma, são 5. Eu nunca acabei com todo o meu salário uma semana depois de ter recebido. Não, nunca fiz isso. Eu sempre sou mais econômico, sempre deixo uma reserva. Muito bem, Arthur. Vamos aprendendo com o Arthur aqui. Vamos para mais uma. Tá. Eu nunca guardei chiclete para mascar depois. Nunca, eu não chupo chiclete. E olha que a gente tem umas 200 frases aqui de eu nunca, viu? Eu nunca chupei chiclete, não. Muito bem. Eu nunca apareci num vídeo no YouTube. Já apareci, sim. Fala o canal seu aí pra nós, que se te perguntar aquela meu hora. Meu canal tá lá no YouTube. Qual é o endereço? Psicólogo Arthur Henrique Pereira. Tá, psicólogo Arthur Henrique Pereira. Isso, aproveita até para divulgar aí. Quem puder escrever, se inscrevam lá, tem vídeos variados. Já participei também com outras pessoas, né? Com a coparticipação em outros canais. Tá, joia. Então vamos lá para mais uma frase. Eu nunca caí na rua porque estava olhando o celular. Nunca caí na rua. Você não anda de cabeça... Nem olhando o celular, nem... Você não anda de cabeça baixa olhando pro celular na calçada? Não. Eu ando, cara. Eu já passei bem perto de cair numa situação dessa. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra brincadeira aqui que eu separei e a gente já está caminhando para o finalzinho, que é a brincadeira do complete a frase. Ok? Sim. Ok. Não gosto de ver... Cara, eu não gosto de ver violência, maldade. Isso eu não gosto. Ok. Eu sempre gostei... Eu sempre gostei de ler, de divertir, de festa, de compartilhar. Enfim. Quero muito viajar. Eu quero viajar o mundo inteiro, eu quero conhecer tudo que eu puder. Tá certo. Meus amigos são... Minha segunda família. Tá. Eu não aguento mais essa... Cara, não aguento mais essa pandemia, esse isolamento. Não dá para ser diferente. Arthur, estamos caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo aqui. Foi muito bacana te conhecer melhor, aprender um pouco contigo. E vamos deixar aqui o espaço para suas considerações finais. Fique à vontade. Ótimo, Juninho. Agradeço muito. Muito legal, muito divertido. Isso é legal porque a gente conhece mais as pessoas
A gente geralmente não tem contato com as pessoas como a gente gostaria, né? No sentido mais intimista, de perguntar certas coisas que a gente fica receoso. E aí você está fazendo esse papel para a gente. Eu acho muito legal isso, né? Eu acho que é um sucesso esse canal seu. Eu acho que vai dar certo para muitos anos aí. A gente tem aí uma memória. Você está construindo uma memória aí dos unaienses que é fantástica, viu? Você pode contar com isso. Você está criando uma memória legal de pessoas e a gente poder depois entender como que era esse momento de cada pessoa, né? A história e tudo. Você vê que tem histórias, eu observei dos outros que você fez com a história mesmo da cidade. Você acaba tendo algumas informações bem pertinentes e legais. Você está de parabéns, eu adorei participar, gosto muito dessas conversas e estamos aí disponível para qualquer coisa. Tá, joia. Nós teremos outros temas aqui futuramente também e você sabe que é referencial para nós, para minha família, para a Ludmila, que você foi um dos primeiros a saber da opção dela por psicologia também, apaixonado. Eu fiquei muito feliz por isso. Pois é isso. Arthur, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quem é o Arthur Henrique para o próprio Arthur Henrique? Cara, eu me vejo como vou descrever de uma forma bem irônica. Eu me vejo como um sujeito, um palhaço, apesar de eu ter medo no início, mas eu adoro. Eu sou um cara que tento suavizar a vida ao máximo. Eu estou tentando viver da melhor forma possível. Eu quero passar pela terra deixando só coisa boa. Não me interessam coisas ruins. E cultivar o maior número de experiência possível que eu tiver. Eu brinco que eu queria ter vários tipos de vida, né, para poder ter experiências diferentes. E o Arthur, quando eu olho para o espelho, né, para mim mesmo, eu começo a rir, cara. Eu acho divertido demais, porque eu acho que a gente tem que suavizar todo dia a vida, né? Eu olhar no espelho, eu ouço tanta desgraça no consultório que se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo ajudar outra pessoa, sabe? Tá. As pessoas chegam lá e falam, pô, eu me senti tão bem com você, porque eu tento deixar minha energia boa para o outro, né? Porque eles estão precisando disso também. Então eu olho todo dia no espelho, me vejo e tento achar... Primeiro que eu tento achar alguma coisa engraçada para mim ver, né? Começando a ficar careca, eu começo a achar graça. Nossa, eu tô rindo, a barba começando a ficar branca, eu acho que tem que ficar, né? A gente tem que aceitar isso e seguir na vida. É isso que a gente espera da gente. Então tá. Divertido, Arthur. Prazer em te conhecer. Obrigado, prazer também. Obrigado, viu, Arthur? Fica aí um pouquinho. Obrigado aí por ter participado conosco aqui. Deixa eu ficar só aqui. Pois é, obrigado ao Arthur, né? Foi muito legal o bate-papo com ele. Nós continuamos com esse projeto aqui, conhecendo pessoas e mais pessoas de Unai, da região, de outros lugares do Brasil. Já temos aqui mais ou menos apalavrados aqui alguns compromissos, inclusive internacionais, de gente de Unai que está fora também. O Arthur andou aí em várias partes do mundo. E vamos estar conversando com essas pessoas, batendo papo e conhecendo melhor. Tá? Esse vídeo fica no canal do YouTube, fica no Facebook e fica também no IGTV do Instagram. Vai lá, curte, compartilha, manda recado pro Arthur, comente, tá joia? E continua com a gente. Praticamente todo dia da semana tem vídeo novo por aqui. Obrigado. Deus abençoe você. Uma ótima noite, viu?